Hoje é domingo de Pentecostes, dia em que o Espírito Santo desceu sobre toda a carne, uma promessa que vinha desde o Antigo Testamento, onde o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E nós experimentamos isso há 2000 anos atrás, quando o Espírito Santo da promessa desceu sobre toda a carne. Louvado seja o nome do Senhor. O tema dessa noite é o Espírito da Verdade. Vamos ler João capítulo 14, olha aqui versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. Olha aqui no capítulo 15, versículo 26. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que provém do Pai, Ele testemunhará a meu respeito. Então Jesus novamente fala do Espírito da Verdade. No capítulo 16, versículo 12. Tem ainda muito a lhes dizer, mas não podem suportar. Mas quando o Espírito da Verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Aí que tá, gente. A nossa questão, nossa conversa hoje vai ser sobre esse Espírito da Verdade que Jesus nos entregou. Jesus nos presenteou com esse Espírito de verdade. Ah, Samuel, mas por que eu preciso de um Espírito da Verdade? Porque eu e você, meu irmão, a gente não dá conta da verdade. Ou a gente está fingindo a verdade, ou a gente está fugindo da verdade. Quer ver? Olha aqui bem nos meus olhos e responde para mim assim. Você é feliz? Você é feliz? Quando alguém faz uma pergunta dessas, a gente dá uma refugada, né? Será que eu sou feliz? Ou para não cair na cilada, né, de ser desarmado numa pergunta assim, a gente vai dizendo rapidamente os motivos. Não, eu sou feliz. Lógico que eu sou feliz, eu tenho uma família, eu tô com saúde, meus filhos estão com saúde, eu já tenho emprego. E a gente vai logo justificando o motivo pelo qual a gente deveria, ou pelo menos deveria ser feliz. Agora, uma coisa que não precisa de justificativa. Por exemplo, se perguntar o seu endereço. Onde você mora? Eu moro na rua X. Você não vai dizer, eu moro na rua X porque não tem sentido, entendeu? É porque é. Agora, quando a gente tem um monte de justificativas, é porque a gente tem uma dificuldade com aquele tema. Talvez a gente não esteja convencido de que aquela situação é verdade. Uma outra coisa, você é querido pelas pessoas? Você se sente amado pelas pessoas? Você tem amigos verdadeiros? Você se sente útil no planeta? Você se sente parte de uma família? São perguntas a respeito da verdade. Que essas perguntas é que mobilizam o nosso dia a dia, que fazem a gente se movimentar. Só que, como essas perguntas muitas vezes nos levam a uma resposta que a gente não quer ouvir, ou que a gente não tem confiança, não tem firmeza, a gente foge dela ou finge alguma coisa. Mas Jesus, a boa notícia é que Jesus nos mandou um coach de verdade. O Espírito Santo para nos ajudar a lidar com essas demandas. Gente, olha como isso é tão sério. O ano passado, o terceiro motivo de maior busca no Google foi como fazer as pessoas gostarem de mim. Imagina, de todas as possibilidades de perguntas, que as pessoas mais perguntaram depois, os dois primeiros como passar ou como fazer a inscrição para o Enem, e a outra era como fazer ovo de Páscoa em casa. Então, eram perguntas técnicas, mas logo a terceira pergunta mais feita no ano de 2019 foi como fazer as pessoas gostarem de mim. Olha a demanda que existe por essa carência do interior e as pessoas estão sentindo dentro delas, será que tem alguém que me ama? Será que tem alguém que se importa comigo? Será que eu faço parte de uma família? Será que eu estou incluído? Essas demandas da alma estão refletidas nas nossas buscas.
Porque a gente tem medo da verdade. E na hora do povo, na hora que a gente está com as pessoas, a gente tenta parecer que está feliz, tenta parecer que está bem, tenta parecer que não tem problema nenhum, que está ganhando bem, que está no bom emprego, que a família está bem. Mas no fundo, quando chega a hora do secreto, é aterrador. E a gente tem muito medo de lidar com aquelas verdades que vêm no nosso coração. Solidão, desamparo, frustração, medo, ansiedade, desconexão. São as coisas que vão sendo bombardeadas no nosso coração. Você está velho demais, você não vai dar conta, a vida não vai ser suficiente para você. E as demandas se avolumam no nosso coração e a gente precisa fugir dessa verdade. E aí, nessa quarentena, há uma demanda, assim, os especialistas estão preocupados, porque aumentou absurdamente o consumo de álcool. E por que as pessoas consomem álcool estando em casa? Para fugir, meu irmão, para fugir da verdade. Aquela verdade que dói no coração, eu não aguento. Então eu preciso fugir para o álcool, para esquecer da vida. Eu preciso fugir para o entretenimento. E eu preciso assistir uma maratona de séries, de filmes, de coisas, para eu esquecer dessa verdade que arrebenta com o meu coração. Mas a boa notícia, irmão, como eu disse, é que Jesus Cristo nos mandou um personal ajudante para a verdade, para a gente lidar com essas verdades dolorosas. O Espírito da verdade, ele repetiu isso: eu vos mandarei o Espírito da verdade. O Espírito da verdade, o conselheiro, vos ensinará todas as coisas, vos guiará toda a verdade. Ele testemunhará a respeito de Cristo, ele testemunha dentro do nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito da verdade está sobre nós, irmão, e não há o que temer. E qual é a ferramenta que o Espírito Santo usa para nos guiar nessa jornada da verdade? João capítulo 16. João capítulo 16 diz que o conselheiro, versículo 8, 16, 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verão mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O Espírito Santo, para nos guiar a toda a verdade, ele usa uma ferramenta. A ferramenta para nos ajudar a lidar com a verdade é o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Deus está nos dando de presente o seu Espírito para nos falar sobre coisas dentro de nós que precisam ser transformadas para que a verdade não arrebente com a gente. E qual é a verdade que o Espírito Santo está nos ensinando e que pode nos tirar dessa prisão de fugir ou de fingir uma verdade que não é a nossa? Questão, meu irmão, não é se você vai ter sucesso, é se você, quando chegar lá, vai ser você. Se no meio dessa trajetória você não se perder de quem você é, você não perder a sua essência, porque há muitas pessoas que chegam onde imaginam chegar, mas percebem que não era nada daquilo, porque perderam, venderam a sua essência. Deus está nos propondo chegar no lugar certo com o coração, chegar no lugar certo com a mesma essência que a gente tinha antes. Glória a Deus! E o Espírito Santo usa essa ferramenta de nos convencer do pecado. Pecado, gente, em outras palavras, é uma disfunção, um problema, uma distorção da visão. A gente olha para Deus, que é todo amor, e a gente acha que Ele é nosso inimigo. A gente olha para a serpente, que é toda a malignidade, e a gente acha que é bom. Olha como é que foi lá no Éden. Veio a serpente, que era o mal encarnado, e disse para o homem: olha, vocês podem ser como Deus, Deus está escondendo um segredo a seu respeito. E a gente olha para Deus e fala assim: Ele é meu inimigo, aquele que é todo amor. Então, o pecado é, na verdade, uma distorção da nossa visão. A gente perde a capacidade de enxergar o que é real. Então, como a gente vai lidar com a verdade se a gente não enxerga direito? Outra imagem que a Bíblia traz é sobre cegueira. Como é que o Espírito Santo nos ajuda a lidar com a verdade? Ele nos mostra que nós somos cegos. O Deus desse século, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, para que elas não conseguissem enxergar a verdade.
Nós perdemos a capacidade de enxergar com clareza quem nós somos. E a gente fica tentando parecer com aquela outra pessoa que não somos nós. A gente fica tentando viver uma vida que não é a nossa. A gente fica tentando parecer algo que não somos nós. O Espírito da verdade está nos convencendo, meu querido, essa sua visão está com problema. Você não está conseguindo enxergar direito. Eu quero clarear o seu entendimento para que você veja a verdade. E muitas vezes, gente, para a gente enxergar a verdade do céu, nós precisamos fechar os nossos olhos. Porque o que está diante de nós é passageiro, mas aquilo que não se vê é eterno. Então, muitas vezes, a melhor forma de enxergar é não enxergar. A melhor forma de enxergar é ser cego diante das circunstâncias, porque a verdade, nossa capacidade de aprender a verdade está distorcida. O Espírito Santo está constantemente falando ao nosso coração. Você não está enxergando direito. Não é essa a verdade. Isso que você está enxergando é um óculos. E esse óculos está distorcido. Já colocou um óculos que não é para o seu grau? Ou se você não tem grau nenhum, você colocar um óculos forte, você não consegue enxergar direito. Fica totalmente distorcido, dá dor de cabeça. E a gente acha que as pessoas estão grandes realmente. Mas na verdade é o óculos. Se você pega um óculos colorido, você acha que as pessoas são da cor do óculos, porque o óculos está impedindo a sua clareza na visão. Então, quando o Espírito Santo está no seu coração falando, você não está enxergando, quando ele está falando do pecado da nossa vida, é que a gente acha que uma coisa que é ruim é boa. Porque a nossa visão está distorcida. A gente diz assim, não, esse negócio assim de se controlar para a comida ou a sexualidade, isso é só bom. Para eu ser feliz, eu preciso transar com todas as pessoas, eu preciso comer tudo que me dá na cabeça, porque isso é bom, isso aqui me faz bem. E o Espírito Santo fala, filha, você está com a visão distorcida. Tem parte boa na comida, mas o seu Deus não pode ser o estômago. Deus criou o sexo, mas o sexo não pode ser senhor sobre a sua vida. O dinheiro é necessário para as transações nesse planeta, mas ele não pode ser seu dono. Olha, perceba que a sua visão está distorcida. A segunda ferramenta que o Espírito da verdade traz para nós, para a gente lidar com a verdade da nossa vida, é o juízo, pecado da justiça, perdão, é a justiça. Como nós somos justificados? Não é pelo nosso mérito. Nós somos justificados pela fé. E como vem a fé? A fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra. Então, quando o Espírito Santo está sinalizando a respeito da justiça, é porque nós estamos com uma disfunção, ou uma limitação no nosso ouvido. Nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. E a gente só ouve a voz da nossa carne, a voz do nosso coração. Sabe o que diz a voz do seu coração? Diz assim, olha, você está sozinho. Sabe o que diz a voz do seu coração? Diz assim, olha, ninguém gosta de você. As pessoas estão estão com o olho gordo. Ontem, lá na distribuição de alimentos, a gente ouviu uma senhora pedir oração para Deus tirar o olho gordo da família dela. Porque a gente está com medo, o diabo está colocando empecilhos e dizendo assim, olha, todo mundo ao seu redor é uma ameaça. Então não se aproxime das pessoas. A gente está ouvindo palavras a respeito, não, você precisa primeiro buscar o seu crescimento, a sua estabilidade, depois você vai fazer a obra de Deus. A gente não está ouvindo, irmão, a voz de Jesus. Quando as pessoas dizem assim, você é incapaz, a gente ouve essa voz do lado de fora, que não é a voz de Deus, e a gente recebe essa palavra. Quando a gente ouve uma palavra dizendo, olha, você não dá conta, você não é capaz, você não vai dar em nada na vida, a gente recebe, porque a nossa audição está distorcida e a gente acredita que aquilo é verdade. Mas o Espírito da verdade está nos ajudando, está nos convencendo, filho, você está ouvindo uma voz que não é a voz do seu pastor. O seu ouvido está distorcido, você não está conseguindo ouvir com clareza. A justiça que você está querendo alcançar é uma justiça baseada no seu mérito, mas você nunca vai conseguir alcançar a aceitação do seu pai pelo seu esforço.
Todo mundo quer ser aceito, pessoal. Todo mundo quer fazer parte de um grupo. Mas não é pelo nosso mérito que nós nos sentimos aceitos, não é pelo nosso mérito que nós entramos num relacionamento, ou para ser saciados, nós somos saciados em Deus. Então, para isso, para que nós nos sintamos, pessoas de valor, na verdade, a gente precisa parar de ouvir: olha, você precisa fazer isso para merecer. Você precisa correr atrás se as pessoas gostarem de você. Sabe aquela pergunta que foi a maior do ano passado? Como fazer as pessoas gostarem de mim? Não, irmão, não é essa pergunta não que a gente tem que fazer. A nossa pergunta é: como ouvir a voz do meu pastor? A voz de Deus, a voz do Supremo Pastor Jesus Cristo, que me diz: eu sou o filho amado de Deus e nada pode me tirar disso. O Espírito da verdade está dizendo para nós hoje: ouça a voz do céu. E por fim, a ferramenta que o Espírito da verdade usa para nos mostrar, para nos fazer lidar com a verdade, é nos convencer do juízo. Por que do juízo? Porque o inimigo já está julgado. Porque não tem mais esse mundo que está te oferecendo caminhos. Todos esses caminhos são caminhos distorcidos, são caminhos que não levam a nada, porque o inimigo que está conduzindo nessa direção, ele está destronado. Ele não tem mais poder. Jesus Cristo venceu Satanás na cruz. Então, a terceira ferramenta diz respeito à direção. A gente não sabe para onde vai. A gente está perdido. Sabe, tem um adesivo que alguns carros têm, ou caminhões: não me siga, que eu também estou perdido. Essa é a maior verdade. A gente não sabe, irmão. Assim, sabe qual é a frase que vem antes de uma tragédia? Que vem antes de uma atrapalhada? Sabe qual frase a gente diz antes de acontecer alguma coisa ruim na nossa vida? Eu sei o que eu estou fazendo. Ah, meu irmão, se a gente soubesse o que a gente está fazendo, a gente não enfiaria os pés pelas mãos. A gente está perdido porque o nosso senso de direção está com problemas. O Espírito da verdade está nos convencendo. Os nossos órgãos dos sentidos estão com limitações. Muitas vezes, uma vez eu fui levar, estava indo para a casa do meu avô, e era o meu sogro que estava dirigindo. Eu era criança, ainda nem era meu sogro, né? Era só sogro assim na expectativa, né? Na emoção. E aí ele estava indo para lá, para a casa do meu avô, e meu sogro falou: você sabe ir por esse caminho? A casa do meu avô, de onde a gente saiu, era cerca de, sei lá, uns 20 minutos, 25 minutos no máximo. Aí eu falei: o quê? Eu sei. E aí a gente começou o trajeto lá. E aí eu ia lembrando do caminho. Aí tinha hora que eu não lembrava tão bem. Eu acho que é aqui, vira aqui. Eu acho que é ali. Aí ele perguntou, depois de um tempo, assim, já tinha passado uns 20 minutos. Então já era pra gente já estar lá, né? E eu falei, ele falou: você sabe mesmo onde você está indo? Não, sei. Ó, só seguir aqui em frente. E foi pelo caminho. Resultado, a gente levou mais de uma hora para chegar lá. Por quê? Porque na minha percepção eu sabia o que estava fazendo. E às vezes a gente acha que o caminho é certo, mas, como diz Provérbios 14:12, há caminhos que ao homem parece certo, mas são caminhos de morte. Nós perdemos o nosso GPS interno, a nossa capacidade de voltar para o caminho certo. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho. Porque a gente se perdeu. A Bíblia nunca ensinou a gente a confiar na direção que eu acho que é certa. Jesus nunca disse assim: olha, diga com fé, eu sei para onde eu estou indo. Não. Inclusive a palavra diz: eu sei. O apóstolo Paulo diz assim: eu sei em quem tenho crido. Eu sei que ele sabe o caminho. É isso, trocando em miúdos, é isso que a Bíblia diz. Eu sei que ele sabe. Você sabe o caminho? Eu não sei o caminho, mas eu sei que ele sabe. E como eu chego lá? Eu sigo Jesus. Então, o Espírito da verdade, meu irmão, vai nos ajudar à medida em que ele nos convencer que a nossa capacidade de tirar as nossas próprias conclusões daquilo que nós estamos vendo, da nossa capacidade de ouvir as coisas certas e a nossa capacidade de direção estão comprometidos. Que nós precisamos de um auxiliador, de um conselheiro, de um guia para essa caminhada.
Então, irmão, o problema não é a verdade em si. Não é que eu não posso dar conta da verdade porque ela é muito dolorida. E eu ouço há anos as pessoas com medo de encarar a verdade. Com medo de encarar o seu passado, com medo de encarar quem são, porque tem medo, porque acham que não vão dar conta de lidar com aquela verdade, aquele passado que viveram, aquela história. Mas, meu irmão, o problema não é o seu passado, não é o seu pecado, não é a realidade que você está vivendo hoje. O problema é que você está sem um guia. O problema é que você está olhando com seus próprios olhos, seu próprio ouvido, seu senso de direção. Mas nós precisamos de um guia. O nosso pecado acabou com a nossa percepção correta. Mas agora há uma promessa de a gente se reencontrar com o nosso guia. E Coríntios diz uma coisa muito importante para nós, de que nós não precisamos mais ir por conta própria. 1 Coríntios capítulo 2, diz assim, mas Deus, capítulo 2, versículo 10, mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas. O Espírito sabe a verdade. O Espírito sabe o caminho certo. Pois quem conhece os pensamentos do homem, não sei o Espírito do homem? Versículo 12, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, que Ele tem nos dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas com palavras ensinadas por quem? Pelo Espírito. Ao que a gente diz, aquilo que a gente age, todas essas coisas são direcionadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucura e não é capaz de entendê-las, porque são discernidas espiritualmente. Quem não vive no Espírito, meu irmão, fica procurando razões, fica procurando estratégias, fica procurando formas, porque estão só apegados com o caminho e com a vida que eles imaginaram. Então, irmão, se você está só procurando, não, eu não quero saber desse negócio, eu não quero ter um relacionamento, eu só quero resolver o meu problema. Ah, meu irmão, você perdeu o principal, porque o que conecta o seu caminho, o como fazer com o destino que você quer chegar, é a verdade. Conta uma história, Jesus conta uma história, daqui a pouco eu termino esse texto aqui, de um jovem rico. E ele chegou para Jesus exatamente dessa forma. Ele disse assim, o que eu faço, ou como eu faço para herdar a vida eterna? O que ele estava procurando? O caminho. E ele estava procurando o caminho para quê? Para a vida. As duas coisas que nós estamos buscando também. E Jesus disse, obedeça os mandamentos. Você quer o como? Obedeça os mandamentos. Ele falou, tá bom, eu já estou obedecendo desde a minha adolescência. E Jesus disse assim, tá bom, então agora só falta uma coisa. Vende tudo e dá aos pobres, venha e me siga. E o jovem voltou para casa muito chateado, porque ele tinha muitos recursos. E Jesus disse, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o que estava aprendendo o jovem rico não era o como, ele sabia como fazer. Ele sabia qual era o destino certo, que era a vida eterna. O problema é que ele não dava conta da verdade, de que ele era um escravo do seu dinheiro. Ele era um escravo da vida que ele levava. Meu irmão, o que pode estar travando a sua vida agora é porque você não está dando conta da verdade. Mas você não vai se conectar com a vida, mesmo que você tenha o caminho certo, se você não lidar com a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso Jesus nos mandou de presente o Espírito da verdade, para a gente conseguir dar conta dessas coisas que nos afligem, que nos deixam desesperados. E essas coisas não vêm no nível humano. Diz aqui que, versículo 15, 1 Coríntios 2, 15, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O Espírito da verdade, meu irmão, está aqui nessa noite e ele quer te ajudar a saber quem é você, a saber qual é o seu ciclo verdadeiro de amizades,
para te ensinar que você já é aceito na família de Deus, que você não precisa fazer mais nada para merecer o amor de Deus, para ser aceito por Ele, porque Jesus Cristo já te deu, Jesus já pagou o preço, o Pai já te aceitou, Ele já se revelou a nós como Pai de amor. Então é hora da gente mudar de parâmetro, sair do como fazer e da idealização de uma vida perfeita para o encontro com a verdade. Ah, mas eu estou com medo, Samuel. Irmão, o Espírito da verdade está com você. O que mais te aflige não é como fazer, não é aonde chegar, tudo isso talvez você já saiba. O que mais aflige é que você acha que não é capaz de passar lá, porque a verdade dentro de você está latejando, uma verdade que não é a verdade do Pai. A verdade que você construiu, que as pessoas construíram com as suas palavras, e hoje é dia de libertação, para que nós possamos ouvir a verdade do nosso Pai. A verdade que liberta, que nos diz que nós somos filhos. Irmão, de 10 mensagens que eu prego, 11 eu falo sobre paternidade de Deus. Porque a coisa mais preciosa que Deus nos deu foi se apresentar a nós como um Pai, como o Abba. E isso muda tudo. Quando eu falo muito, porque isso é muito difícil de entender, é fácil de aceitar, de compreender a lógica dessa estrutura, mas é difícil de receber no coração. E o Espírito da verdade testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E quando nós somos filhos, nada mais falta, porque o Pai enche todos os lados da nossa vida e preenche o nosso interior. Então eu queria orar com você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, para que o Espírito da verdade te convença do pecado, da justiça, do juízo, para que Ele te mostre que a sua visão está comprometida, que a sua audição está limitada e que o seu senso de direção não estão te levando para o lado certo, que você precisa sim ter coragem de encarar a sua verdade, a verdade de quem é você. E Deus tem uma verdade maravilhosa para nós, de que nós somos filhos de Deus. E que a bênção está em receber a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Aí sim, a gente vai andar no caminho certo, porque não vai ser um peso obedecer aos mandamentos do Senhor. Por que é um peso obedecer a Deus? Porque a gente acha que está com a visão distorcida e a gente acha que Deus está impedindo a gente experimentar aquilo porque Ele é mau. Mas não é, irmão. É porque a nossa visão está distorcida, mas o Espírito da verdade está nos guiando a toda ela. E você vai ser livre hoje, em nome de Jesus. Pensa numa área em que te dói, onde você tem muito medo de perguntar e de tocar naquele assunto. Pensa se é no seu passado, pensa se é no seu relacionamento familiar. Talvez a verdade que esteja latejando no seu coração, a palavra que esteja latejando no seu coração é: o que aconteceu com a minha família? Meu casamento está perdido, meu casamento está falido. Talvez a palavra que esteja aí no seu coração é: eu não sou amado, ninguém gosta de mim. Eu não estou aguentando ficar dentro de casa. Eu não aguento, eu não suporto ficar aqui nesse ambiente. Talvez as palavras que estejam vindo ao seu coração sejam do seu passado. Olha aquilo que eu fiz lá atrás. Talvez seja um relacionamento que passou, mas ele não passou dentro de você. Uma falta de perdão. Não importa, irmão. Hoje o Espírito da verdade vai começar a te pegar pela mão, para te guiar nesse caminho de libertação, para você viver o novo do Senhor, para você experimentar a presença gloriosa. O Senhor Jesus é o seu pastor e com Ele você pode passar pelo vale da sombra da morte, sem ter medo de nada, porque Ele está com você. Ele mandou o Espírito da verdade para te guiar nesse caminho de libertação. Então ore comigo agora e peça ao Senhor que te liberte dessa verdade, dessa palavra, que muitas vezes não é a verdade de Deus para você. Talvez seja uma verdade distorcida pela sua capacidade de visão, pela sua limitação da audição, pelo seu senso de direção. Mas hoje o Senhor quer te libertar, te dando a verdade dEle. A
palavra do céu. Hoje é um dia para o Espírito Santo semear no seu coração a palavra da verdade. Pai, em nome de Jesus, todos aqueles, Pai, que receberam palavras que enxergaram a sua vida de uma forma distorcida, que traçaram caminhos à sua frente com uma capacidade de direcionamento falha e que caminharam por caminhos tortuosos, Deus, em nome de Jesus, hoje essa disfunção, essa limitação de visão, audição e direção caem por terra agora, porque cada um aqui está recebendo um guia, está recebendo um direcionador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, para nos guiar por esse caminho tão difícil, que por nossa conta a gente não suporta. O Espírito da verdade que está nos conduzindo a fazer as pazes com o nosso passado, a perdoar as pessoas que nos feriram, a refazer a identidade que há de filhos de Deus, que foi completamente tirada de nós, e hoje nós nos sentimos como um mero protótipo de ser humano. A sensação de abandono, a sensação de não pertencer a ninguém, de não pertencer a uma família, de não fazer parte de um grupo, de não ser importante. Hoje isso cai por terra em nome de Jesus. Porque o Espírito da verdade está plantando família agora no nosso coração. O Espírito da verdade está plantando vida agora no nosso coração. O Espírito da verdade está colocando o valor verdadeiro que foi suficiente para Jesus Cristo morrer por nós. Então nós temos valor sim para ti. A sensação de abandono, porque o Senhor está conosco todos os dias. A nova palavra do Espírito Santo específica está entrando agora no coração de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Não há mais distorção. A nossa distorção humana é suportada, é superada pela direção do Espírito. Pai, dá-nos um coração arrependido, que reconhece que nós não damos conta, de que nós precisamos da Tua direção, que nós precisamos do Espírito da verdade, para que o caminho que o Senhor está nos levando nos faça chegar, sim, no destino da vida, mas tendo passado com um espírito de vida, porque a verdade iluminou quem nós somos. Nós somos filhos e filhas amadas do Senhor. Pai, em nome de Jesus, liberta todos aqueles que estão aflitos, todos aqueles que estão com medo, Senhor. Hoje é dia de vitória, hoje é dia onde o Espírito Santo desce com poder em cada lar e quebra as cadeias e nos leva a um novo tempo na presença do Senhor. Assim te louvo e te peço e declaro vida sobre os meus irmãos e verdade do Espírito Santo, uma verdade que liberta, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.